Oi, gente! Hoje eu tenho outro tema muito importante para falar com vocês, que são os mitos e verdades da prevenção do câncer ginecológico. Eu brinco que hoje em dia a gente tem que andar muito na linha assim, para a gente conseguir evitar todos os elementos carcinogênicos, que são aqueles que podem predispor ao desenvolvimento de um câncer, e a gente conseguir evitar isso no nosso dia a dia. Porque a gente tem um dia a dia, de fato, muito estressante, tendo que equilibrar as contas, enfrentando problemas no trânsito de cidades grandes, ou tendo que escolher produtos que sejam saudáveis. A gente sabe que muitas vezes os produtos saudáveis são, de fato, os mais caros da prateleira, e a gente tem que ter bastante discernimento, conhecimento, para que com serenidade e resiliência a gente consiga seguir em frente com uma vida saudável e evitando todos esses elementos que podem ser armadilhas do nosso dia a dia e aumentar o risco de desenvolvimento de um câncer. E aí eu brinco aqui de mitos e verdades porque, de fato, nessa associação americana que avalia o que tem de fato de científico para determinar o risco, isso a mídia e, em especial, muitas pessoas sem informação podem mexer nisso e, às vezes, elementos que não ocasionam um câncer podem cair nessa lista que tem bastante respaldo científico. Então, eu vou colocar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, muita gente fala antitranspirante em excesso, fones com Bluetooth, usar sutiã, ficar em contato com o telefone celular. Nenhum desses, de fato, aumenta o risco de câncer. O que pode aumentar, e de acordo com essa agência americana, que é uma agência de pesquisa nos fatores de risco para câncer, são velas perfumadas, que obviamente em excesso, em ambientes fechados, você ficar respirando aqueles gases produzidos por essa vela pode sim aumentar o risco de desenvolvimento de câncer, e tem também alguns cosméticos que podem ter algumas substâncias carcinogênicas, mas isso vai variar de acordo com a composição do produto. Em relação aos alimentos, dieta ácida não aumenta o risco de câncer, aspartame não aumenta o risco de câncer, marshmallow tostado também não, mas a acrilamida que é usada em alguns alimentos processados, álcool, um churrasco, principalmente de carne vermelha, quando ele ultrapassa 300 graus, carne processada, todos esses elementos aumentam sim o risco de desenvolvimento de cânceres. E em relação ao estilo de vida, sedentarismo, obesidade, distúrbios do sono, estresse contínuo, bronzeamento artificial e tabagismo, todos eles aumentam sim o risco de desenvolvimento de câncer. Vocês podem perceber que em relação à dieta, uma dieta que tenha menos alimentos processados, que seja menos inflamatória também, menos carne vermelha, não só tem um benefício cardiovascular, mas diminui sim o risco de mortalidade por câncer. Isso é um dado bastante interessante. Você não só protege o seu coração, quanto diminui também o risco de desenvolver câncer. Em relação, aqui vocês podem ver os dois elementos, o risco de mortalidade por câncer está diminuído nas pacientes que têm essa dieta não inflamatória. E em relação ao exercício físico, mesmo que fracionado, ele é benéfico. Então, se você não tem tempo de fazer várias atividades durante a sua semana, uma hora contínua de atividade, quero dizer, você pode fazer pequenos momentos de 10, 15 minutos, ainda assim você tem o benefício de diminuição do risco de câncer. O ideal, obviamente, é que você consiga pelo menos 75 minutos de atividade física intensa ou 150 minutos moderados por semana, para ter um melhor benefício protetor. Atividade física não só melhora a saúde cardiovascular, também diminui o risco de câncer. E esse risco não é pequeno, vocês podem ver que a regressão varia de 15% a 20%, e aqui eu coloquei vários cânceres ginecológicos ou não ginecológicos, e essa porcentagem de regressão também se mantém após o tratamento. Pacientes que tiveram câncer e começam a fazer atividade física também têm melhores chances de cura. Em relação aos mecanismos, nós temos a diminuição de hormônios femininos e fatores de crescimento, dos níveis de insulina, de processo inflamatório, melhora do sistema imune, melhora do metabolismo, diminui o trânsito intestinal e previne a obesidade. Então, todos esses benefícios que vão ocasionar a diminuição do risco de câncer.
Em relação ao câncer de mama, então a gente tem alguns dados bem interessantes para mostrar para vocês. O câncer de mama é de fato o câncer mais frequente das mulheres, a gente tem mais de 70 mil casos por ano no Brasil, e embora se fale que tem um risco grande genético, a minoria dos casos de câncer de mama estão associadas a mutações genéticas. A mutação do BRCA, que é a mutação genética mais conhecida e associada ao câncer de mama, ela está em menos de 5% das pacientes. Então, gente, nesse gráfico vocês podem ver que as mutações genéticas elas não são tão frequentes, mas aumentam muito o risco de desenvolvimento de câncer de mama, e tem outros elementos que são muito mais frequentes na população, por exemplo, consumo de álcool, mamas densas na mamografia, que aumenta aqui no caso 3 vezes o risco de desenvolvimento de câncer de mama. Existem fatores protetores, e aí eu coloquei aqui para vocês: exercício, paridade precoce, em especial com menos de 25 anos, e a amamentação. Todos diminuem o risco de câncer de mama. Então, gente, aqui estão os fatores de risco, todos juntos para câncer de mama. Então, vocês têm a menarca precoce, primeira menstruação precoce, menopausa tardia, gestação após os 35 anos, densidade mamária aumentada, que aparece no exame de mamografia, todos aí contribuem para o desenvolvimento de câncer de mama, e a gente tem alguns elementos que a gente consegue modificar, a gente fala de elementos modificáveis. Por exemplo, consumo de álcool aumenta o risco, obesidade aumenta bastante o risco, mas a amamentação diminui o risco de câncer de mama. Atividade física, consumo de frutas também vão diminuir o risco do desenvolvimento de câncer de mama. Aqui pode-se estimar, de acordo com a história familiar, o risco daquela paciente em específico. Se a gente junta dados da família e dados genéticos, a gente consegue presumir o risco de câncer e fazer algumas medidas protetivas. Mas a mastectomia bilateral a gente vai fazer principalmente para aquelas pacientes que têm sim a mutação genética, e a salpingoforectomia bilateral, que é tirar os ovários, que também é uma proteção em relação ao risco de desenvolvimento de câncer de mama, a gente só faz para aquelas pacientes que têm essas mutações genéticas mais agressivas. Em relação aos anticoncepcionais, de fato existe um aumento de risco de câncer de mama e ele volta ao normal depois de 10 anos da interrupção. Mas, como eu disse para vocês, os anticoncepcionais também protegem contra o desenvolvimento de outros tipos de câncer, como o câncer de ovário, que diminui em 50% o risco de desenvolvimento, e também o câncer de endométrio, que diminui em 30% o risco de desenvolvimento. Em relação ao câncer de colo de útero, eu também tenho dados muito importantes para passar para vocês. Aqui são as proporções de casos de cânceres de colo de útero mais avançados ou lesões precursoras. Vocês podem ver que não teve uma mudança tão grande nas últimas décadas, porque as pacientes ainda estão sendo expostas aos fatores de riscos e, de fato, a vacinação e o rastreamento tem melhorado na população nos últimos anos. A gente espera que esses números sejam melhores na próxima década, Mas essa história natural do desenvolvimento do câncer de colo de útero em 10 anos pode ser questionada porque existem tipos de HPV mais agressivos que causam lesões mais graves já de uma maneira direta, sem passar por todas essas etapas. Fora, existem motivos de queda de imunidade que também podem, por exemplo, aqui é uma contaminação pela Covid, podem sim estimular o desenvolvimento e proliferação dos tipos de HPV mais agressivos. Os anticoncepcionais, de fato, aumentam um pouco o risco de câncer de colo de útero, 10 anos de uso podem dobrar porque existe algum mecanismo que favorece a proliferação viral nessas pacientes. Mas essas pacientes não vão ter câncer de colo de útero se não tiver a contaminação. É como se fosse um pré-requisito. E o anticoncepcional oral pode sim aumentar um pouco mais o risco. Aqui, como vocês podem ver, os HPVs de mais alto risco são aqueles que mais predispõem o risco de desenvolvimento de lesões pré-neoplásicas ou de câncer, em especial o HPV-16 e o HPV-18. E a contaminação varia de acordo com a região no planeta Terra, lembrando que nós temos, em especial, 2 vacinas, uma no Sistema Único de Saúde e outra particular, que são muito importantes aí para a gente prevenir o desenvolvimento de câncer.
Geralmente o HPV ele se aloja nas camadas basais das células epiteliais, né? E as pacientes que têm um tipo de flora com menos lactobacilos são aquelas que têm maior probabilidade de uma contaminação viral. Bom, gente, finalmente sobre o câncer de útero, nós usamos como sinônimo o câncer de endométrio, porque 95% dos casos de câncer de útero nascem no endométrio, que é aquela parte mais interna do útero, e a gente sabe que nos Estados Unidos a porcentagem de câncer de endométrio é muito alta por uma questão da obesidade na população, que ultrapassa 40%. Né? E o risco relativo de mortalidade oncológica ele aumenta muito se o IMC ultrapassa 40, não só pelo câncer, mas por outras condições cardiovasculares que ficam de maior risco nessa população. Né? E apenas 30% das portadoras, né, de câncer de endométrio sabem que, de fato, a obesidade é um fator de risco muito importante para o desenvolvimento de câncer de útero. Aqui a síndrome metabólica, ela também tem uma associação com diabetes, hipertensão, e esses elementos predispõem também o desenvolvimento de câncer de endométrio. E os anticoncepcionais, no caso de câncer de endométrio, eles diminuem, sim, o risco do desenvolvimento da neoplasia e o benefício persiste por 30 anos mesmo que a paciente interrompa o uso de anticoncepcional. Em relação ao câncer de ovário, então tem alguns dados para passar para vocês. Olha, o câncer de ovário não é tão frequente quanto o câncer de mama ou o câncer de colo de útero. A gente tem mais de 7.000 casos por ano no Brasil e geralmente a maioria já vem com uma disseminação do tumor pela cavidade abdominal. Então, a maioria das pacientes já chega com um tumor mais avançado, né, um estadio mais avançado. E a gente tem várias hipóteses para tentar explicar o porquê essa paciente desenvolveu um câncer de ovário. Uma delas é que as mutações nasceram na tuba e migraram para os ovários. Um desbalanço hormonal, um desbalanço na ovulação ou um processo inflamatório crônico dos ovários. Provavelmente todos devem contribuir, mas a gente sabe que quando existe uma mutação genética, em especial dos genes BRCA1 e BRCA2, aí sim a predisposição aumenta muito. Só que uma porcentagem pequena das pacientes com câncer de ovário tem essa mutação. Então, o rastreamento da população é pouco efetivo. Vocês podem ver que as pacientes que fizeram vários ultrassons e dosagem de CA-125 não tiveram um grande benefício a longo prazo. Então, é um câncer que, infelizmente, não tem, como o Papa Nicolau no câncer de colo, teste do HPV no câncer de colo, ou mamografia no câncer de mama, não tem um exame muito eficaz para se rastrear na população. Mas como eu falei para vocês, as pacientes que têm maior risco, de fato, são aquelas que já têm uma questão genética familiar, né, embora não seja a maioria das pacientes. O outro fator de risco importante é a idade, né? Esse câncer acontece geralmente em pacientes com mais ou menos 60 anos de idade. A reposição hormonal aumenta um pouco o risco de desenvolvimento de câncer de ovário, em torno de 30%, embora tenha outros benefícios, né, que eu vou falar logo a seguir para vocês. Quando a gente fala que aumenta 30%, é importante vocês saberem que de 1 vai para 1,3%. As pacientes pensam, eu tenho 30% de risco. Não, aumentou 30%. Como é um câncer que não é tão frequente, esse aumento representa 1,3% de risco de desenvolvimento ao longo da vida. A mesma coisa o tabagismo, de 1 para 1,3%. Os anticoncepcionais são protetores, né, diminuem o risco em 50% no câncer de ovário. E uma dieta rica em gordura aumenta em 6 vezes o risco de desenvolvimento de câncer de ovário. Para a fertilização in vitro, isso é uma pergunta frequente, né? De fato aumenta um pouco o risco por conta de um estímulo, principalmente quando é feito várias vezes tentativas de coleta de óvulo, esse estímulo hormonal a longo prazo, né, e mais de um ciclo pode aumentar em 3 vezes o risco de desenvolvimento de câncer de ovário. Gente, vou falar um pouquinho sobre reposição hormonal, esse é um assunto muito importante. Então, quais são as indicações de reposição hormonal? Principalmente alívio dos sintomas vasomotores, mas também
prevenção da osteoporose, tratamento de uma insuficiência ovariana prematura, a gente chama de FOP, que é a menopausa com menos de 40 anos, e sintomas geniturinários, então melhoria dos sintomas geniturinários. O impacto cardiovascular é bastante importante, então a reposição de hormônio melhora a vasodilatação, diminui a resistência insulínica, então pode ter um efeito benéfico cardiovascular, principalmente se for iniciado em até 10 anos após o início da menopausa, que a gente chama de janela de oportunidade para a gente entrar com essas medicações. No sistema nervoso central, o estrogênio tem um papel importante de prevenir a morte celular, modular aprendizado, memória, síntese de neurotransmissores e diminui o risco de demência se a gente começa a fazer um tratamento de reposição hormonal. Em especial, se a paciente ela foi ou foi ectomizada, existe um maior risco de demência se ela não receber a reposição de hormônio, porque aí a gente considera que a menopausa dela vai ser mais precoce do que a média da população, que é 48 anos. Tem um impacto ósseo muito importante, então um estímulo de osteoblastos, a reposição vai diminuir o risco de fraturas, né? Quando as pacientes retiram os ovários, a ovarectomia, mesmo na menopausa, a gente tem um aumento de risco de fratura óssea e existe sim uma produção residual de estrogênio e progesterona pelos ovários até 65 anos de idade. Em relação ao impacto geniturinário, a gente tem uma manutenção do trofismo e elasticidade da mucosa vaginal associada à reposição de hormônios, uma flora mais saudável, uma proteção do sistema urinário e uma melhora da dor durante a relação sexual, que a gente chama de dispareunia. A gente tem que ter muita atenção e discernimento quando a gente vai julgar o que aumenta ou diminui o risco de desenvolvimento de câncer. Então, quando eu falo essa questão da janela de oportunidade, a paciente tem que entrar com a reposição em até 10 anos, porque senão o prejuízo cardiovascular vai ser maior do que o benefício que eu mostrei para vocês até agora. Então, a gente não pode entrar com uma reposição de hormônio, por exemplo, em pacientes com mais de 60 anos, iniciar após os 60 anos, porque esses 10 anos que ela vai ficar sem o hormônio pode aumentar o risco de trombose, AVC e infarto. A reposição de hormônio, de fato, aumenta um pouco o risco de câncer de mama, mas traz um benefício cardiovascular, ósseo, urogenital e diminui o risco de Alzheimer. Da mesma maneira, os anticoncepcionais orais aumentam um pouco o risco de câncer de colo, de mama e de trombose, mas ajudam na contracepção, obviamente, e vão diminuir o risco de câncer de útero, de endométrio e câncer de ovário. Cuidar do próprio corpo, que esse é o fundamental dessa explanação. Vai melhorar a saúde cognitiva, física, emocional e diminuir o risco de câncer. É preciso mudar, ter uma qualidade de vida melhor, mais tranquilidade, menos estresse, melhor sono. É muito difícil colocar essas mudanças na nossa própria vida, é mais fácil apontar na vida dos outros, né? Gente, sabedoria e mudança. É preciso ter muita sabedoria para conseguir fazer mudanças, principalmente em si mesmo. As mudanças duradouras exigem muita calma e assimilar tudo que eu falei para vocês no seu dia a dia. Quem consegue mudar a si mesmo está preparado para mudar o mundo. Ser sábio é uma conquista feita de pequenos acréscimos, alicerçados na humildade. Tudo seria diferente se não houvesse a imposição e o autoritarismo. A importância da autoestima no melhor desempenho do dia a dia, no contexto social, tudo isso está integrado na saúde emocional, física e psicológica. E isso não só interfere na sua saúde, geralmente pais e filhos conseguem evoluir juntos numa vida mais saudável, com menos doenças. A yoga é um bom exemplo de atividade física que pode melhorar a postura, melhorar a autoestima, melhorar o sono, a resistência muscular, capacidade cardiovascular, a aceitação de individualidade. E algumas ideias para o dia a dia, né? Alongamento, caminhar, atividade física com os filhos, aplicativos de exercício, hoje em dia tem vários, grupos de exercício
cozinhar comida mais saudável com os filhos. Então, todos esses macetes para diminuir o risco de câncer e melhorar a qualidade de vida para vocês. Muito obrigado. Um abraço a todos.